O TV é Ciência já está no ar. Com o início da Copa do Mundo, o Brasil inteiro passa a respirar futebol. Até mesmo as pessoas que não são muito ligadas ao esporte preferido da nação ficam contagiadas. E o assunto domina as rodas de conversas em casa, no trabalho, durante o lazer e nas escolas. Mas você sabia que por trás da atuação de jogadores há muita pesquisa e novos conhecimentos que ajudam a melhorar o rendimento dos atletas e das equipes? Um atleta hoje em dia atingiu o ápice da preparação física, ele deve ser bem orientado fisicamente, nutricionalmente, né? E seguir realmente uma vida regrada em termos assim, de descanso, repouso e um treinamento bem aplicado. Eu acredito que seja um acompanhamento médico, posteriormente uma boa academia e uma alimentação, com certeza, uma alimentação saudável. Um treinamento, um bom preparo físico, alguma pessoa acompanhando ele sempre nas atividades, instruindo como se deve fazer, como se não deve, para evitar talvez um tipo de lesão, alguma coisa assim. Boa alimentação, questão psicológica, família, tudo isso está em conjunto, não só a questão física, do preparo físico que ele tem que ter, né, como também essa questão psicológica de estar bem fisicamente e mentalmente. No TV é Ciência de hoje, vamos ficar sabendo um pouco mais sobre a ciência que está por trás do futebol. Também vamos saber quais os principais conjuntos de músculos, articulações e outras partes do corpo que são envolvidos no esporte. E ainda, vamos conhecer os laboratórios do Centro de Educação Física e Desporto da Universidade Federal, que desenvolve novos conhecimentos e presta serviços aos capixabas para melhor entendimento e maior rendimento dos atletas. O programa está muito legal e eu tenho certeza que você vai adorar. Então, vamos à primeira parte da reportagem de hoje com Vanessa Cardoso. A Copa do Mundo de Futebol é o assunto mais comentado do momento. Mas o que está por trás desse esporte tão admirado pelos brasileiros? Vamos conversar com especialistas e descobrir as verdadeiras funções de cada membro do nosso corpo. O Museu de Anatomia da UFES desenvolve um trabalho fundamental para a comunidade, recebendo escolas e mostrando seu grande acervo do corpo humano. Durante uma visita, podemos observar as verdadeiras funções de cada membro do nosso corpo e ainda ver de perto muitos órgãos que muitas vezes só conhecemos através dos livros. O Museu de Anatomia da UFES ele é um programa de extensão que foi criado em 2008 e a esse programa está vinculado a vários projetos de extensão. Esse conjunto de projetos e o próprio programa ele visa atender a comunidade de uma forma geral, abrindo espaço, né, aos estudantes, à população de uma forma geral, de conhecer um pouco sobre o corpo humano aqui. Atelson, então aproveitando que a gente está aqui no Museu de Anatomia, vamos falar sobre o corpo humano dos jogadores de futebol, que é um assunto que está muito em evidência, já que está iniciando a Copa do Mundo, né? Quer dizer que os jogadores normalmente têm muitos problemas nos tendões, não é isso? Sim. Tem algumas partes do corpo do jogador que são usadas intensamente, né, pela sua atividade esportiva, né? Dependendo do esporte, pode ser uma ou outra parte do corpo. Uma das regiões muito lesadas na atividade do esporte, né, do jogador profissional de futebol, por exemplo, o joelho. Aqui a gente tem um joelho mumificado, preparado para mostrar a articulação do joelho. Como você pode observar, aqui foi rebatido, aqui o joelho foi aberto, né? Aqui nós temos superiormente, aqui, esse joelho está flexionado 90 graus aproximadamente, né? Aqui nós temos o fêmur e aqui a tíbia. E a gente pode observar aqui, entre o fêmur e a tíbia, essa região de articulação, uma fibrocartilagem, que é um menisco. O menisco é como se fosse um amortecedor natural nosso, né, que ele vai absorver a energia mecânica que é transferida, né, da tíbia para o fêmur ou do fêmur para a tíbia. E seria um impacto, né? Pois então, como ele esse esporte, né, um esporte muito intenso, de corrida e paradas, arrancadas e giros, então isso gera um estresse muito grande sobre essa articulação.
gerando lesões tanto em ligamentos quanto no próprio menisco. Tem uma coisa interessante, né, por exemplo, muito conhecida, que foi a lesão do Ronaldinho, né, a primeira lesão que ele sofreu. Essa peça é a patela. Essa patela, na posição dela, ela vai se fixar aqui embaixo através do ligamento patelar na tíbia. O Ronaldinho rompeu esse ligamento patelar. Então, no movimento que ele fez, a musculatura da coxa, esse conjunto de músculos anteriores da coxa, é o conjunto de músculos mais poderoso que nós temos no corpo. Então ele gera uma tração muito violenta sobre esse ponto de fixação aqui na tíbia. E no caso dele, pelo trabalho muito intenso, fortalecimento muscular, esse ligamento se soltou aqui. Então, na verdade, a patela subiu, ela foi tracionada por esse conjunto de músculos. Professor, e a gente acredita que os jogadores utilizam muito essa parte inferior do corpo, né? Mas a parte superior também é muito importante para que eles desenvolvam as jogadas, né? Na verdade, o jogador de futebol utiliza muito a musculatura das pernas, né? Tanto da coxa, da perna, membro inferior de uma forma geral, da cintura. Essa musculatura aqui, ó, anterior da coxa, é um conjunto que eu falei, um conjunto de músculos que gera uma potência fantástica, entendeu? Mas toda a musculatura do corpo vai ser fundamental, porque o jogador de futebol ele não é só corrida, ele não é só chute. Então, a musculatura, tanto é que eles trabalham a musculação para membro superior, para tronco, para coluna, porque na verdade é um conjunto. Quando você vai se equilibrar, né, o movimento que você faz com o braço, com a coluna, né, a resistência muscular, isso tudo vai auxiliar no seu equilíbrio. Esse conjunto tem que ter uma harmonia, né? Tem que ter uma harmonia. Professor, vamos falar um pouquinho sobre esse membro muito importante que é a mão, né? Que é o principal membro do nosso goleiro, que é uma posição fundamental para um jogo de futebol. Fala um pouquinho sobre esse membro do corpo humano. A mão, na verdade, é a parte do membro superior, né? A mão, no caso do goleiro, realmente ela é fundamental, né? E ela é a principal ferramenta de trabalho dele. Aqui a gente tem algumas peças muito interessantes, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente pode observar uma mão dissecada, e aqui a gente vê em vermelho os vasos sanguíneos, em amarelo está mostrando a inervação da mão. E nessa peça aqui, a gente tem um esqueleto da mão com as articulações conservadas, né? A gente vê as articulações estão protegidas aqui por uma cápsula, como é o natural. O osso aqui ele está esverdeado, isso é uma coloração, é um efeito de coloração artificial. E nesse caso, assim, essas articulações elas também podem sofrer, tá? Porque o goleiro ele sofre. A mão é um anteparo, né, principal que é utilizado ali. E os impactos, mesmo que ele use luva naturalmente, mas algum tipo de estresse à articulação é submetido à mão do goleiro. Bem, o que é interessante de saber a respeito da mão, aqui nós temos um conjunto de músculos, né, muito numerosos, dezenas de músculos que controlam a função da mão, e esses músculos são extremamente inervados por uma quantidade de neurônios e uma participação de uma grande área do cérebro dedicada exclusivamente à mão. Para que isso? Para que nós tenhamos a grande habilidade nas mãos. Essa habilidade confere a nós humanos, que se destaca dos demais animais, a capacidade de criar ferramentas com muito detalhe, o que não é possível para outros animais por não ter o maquinário biológico, digamos assim, a parte do sistema nervoso e toda a estrutura esquelética e muscular apropriada para isso. Então nós humanos conseguimos construir ferramentas muito delicadas, escrever, né, botar uma linha no buraco de uma agulha, coisa muito delicada que só é possível com um controle nervoso muito dedicado. Então quer dizer que no caso do goleiro ele tem que treinar também com as mãos, né? Fazer fisioterapia, movimentos.
para que esse movimento seja perfeito também? O futebol, né, tanto na linha quanto no gol, né, nesse esporte, ele depende de um treinamento completo, né? O goleiro ele precisa de ter sensibilidade na mão, ter força na mão, nos membros superiores, mas também ele tem que ter força nas pernas, ele tem que ter força na coluna vertebral, porque ele tem que manter equilíbrio, ele tem que saltar alto, porque ele tem que buscar a bola lá no ângulo da trave, né? Ele tem que correr com potência para poder atingir a bola antes do adversário. Então é um esporte que necessita de um condicionamento completo, né, do corpo, de uma forma geral, né? Vamos mostrar agora, a partir do esqueleto, as partes mais utilizadas de um jogador de futebol, professor. Aqui a gente tem um esqueleto humano, né, um esqueleto real, né? Como você pode ver, aqui o membro inferior, constituído pelo fêmur, né, a tíbia, esse osso da canela, um osso robusto. O fêmur é o maior osso do nosso corpo, né? Ele tem cerca de 1/4 da nossa altura, né? A tíbia e a fíbula, aqui um osso mais fino, que fica na lateral, né? E aqui o esqueleto do pé, né? Que também é extremamente utilizado pelo jogador de futebol, embora protegido lá pela chuteira, né? Mas que também sofre um grande estresse, né, nessa atividade esportiva. Aqui a gente pode observar no joelho, né, esse osso pequeno aqui, que é a patela, né, é um osso sesamoide, a classificação dele. Esse osso ele permite a gente fazer uma mudança no ângulo da articulação sem gerar um desgaste na articulação. Porque a musculatura da coxa aqui está presa à tíbia, que é o osso da canela, através da patela. Com isso, a patela ela corre aqui no joelho, quando a gente faz um movimento de flexão, extensão, protegendo a articulação do joelho de um desgaste, caso a gente não tenha esse osso nessa composição da articulação. Os membros do corpo mais utilizados pelos jogadores de futebol podem ser vistos de perto no acervo do Museu de Anatomia e nos fazer entender melhor algumas contusões sofridas pelos craques durante as partidas. Mas ainda temos mais novidades sobre as pesquisas e novos conhecimentos que são desenvolvidos para a melhoria do rendimento de atletas e equipes. Mas agora está na hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já.